se o falasse, era um suicídio e um erro. Eu, na minha idade, já não gosto de cometer erros. Venho falar do Eduardo e do significado desta candidatura, do meu ponto de vista. Viana é uma parte de Portugal. Portugal é uma parte do mundo. E é preciso percebermos que, se estivéssemos aqui há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos, não diríamos o que temos de dizer hoje. Se há alguma constante na história, e há alguma verdade na história, é a relação de velocidade com que as coisas passam e se processam nesta vida hoje em dia. O mundo, começando pelo mundo, o mundo mudou no sentido de dizer os grandes do mundo, alguns deles estão em vias de deixar de o ser. Alguns desprezados do mundo estão em vias de se tornar os grandes do mundo. Mas nisto não é uma verdade histórica, é um raccourci, é uma verdade pretérita. Em 1850, 1848, para citarmos uma data histórica importante na vida, a Índia e a China tinham metade do peso do mundo. 1850. Hoje estão quase a chegar lá. Amanhã ultrapassarão. E aquilo que foi a grande Europa, o esplendor do mundo, o domínio do mundo, está a transformar-se num museu. Museu de Arqueologia Industrial, de velhos hábitos, de velhas incapacidades de digerir as novas tendências históricas. Portugal mudou, entretanto, e muito. Grandes expectativas, grandes possibilidades e, sobretudo, hoje em dia, a grande fragilidade do Estado. Como portugueses que nós somos, nós olhamos para 3 realidades simultaneamente. O mundo em mudança acelerada. Portugal, no seu Estado, a fragilizar. E a fragilização do Estado português é responsabilidade de 2 circunstâncias. A fragilidade dos seus recursos. O Estado português deixou de ter recursos para as funções que quer desempenhar. Há uma assincronia, uma distância entre aquilo que o Estado quer e aquilo que o Estado tem para poder exercer o seu querer. Mas há uma segunda circunstância da debilidade do nosso Estado. É o distanciamento dos cidadãos ao Estado. Cada vez mais as pessoas estão fora e querem estar do poder. Cada vez mais a distância física, que hoje em dia é mais rápida, de Viana a Lisboa, é desproporcional à distância política dos cidadãos daqui em relação ao poder central. É por isso que temos de falar da terceira realidade. As cidades, os municípios, Viana. A única malha de segurança que os cidadãos hoje têm é o seu município. Primeiro porque é o sítio onde sentem mais diretamente o exercício da sua própria democracia. Conhecem os líderes não lhe vêm indicados pelos presidentes dos partidos ou pelos estados-gerais. Não, são pessoas que têm de emergir do meio, porque se não emergirem do meio não são suficientemente reconhecidos como tal. Têm de ser pessoas próximas. Por isso a proximidade democrática nos municípios é maior do que a proximidade eleitoral que decorre dos grandes atos legislativos, sobretudo em relação à Assembleia da República. A malha de segurança democrática é hoje o município. Mas o município hoje também bebe de uma necessidade de mudança. Eu não posso pedir hoje, como nenhum de vocês pode pedir ao município, faça mais infraestruturas. Chegam. Portugal tem infraestruturas a mais e economia a menos. Ou antes, temos excelentes infraestruturas, nunca são a mais. Temos a economia a menos para gerir as infraestruturas que temos. Qualquer dia temos estradas que não temos dinheiro para as manter. Qualquer dia temos coisas muito boas que não temos economia para as manter. O grande problema estrutural de Portugal chama-se economia. Chama-se economia.
Alguns dizem, não, é os direitos sociais, é a educação, é a saúde, é a previdência, é a segurança social. Eu digo, é. Tudo isso é. Mas isso é uma decorrência. Isso é uma consequência. Eu, para fazer tudo isso, tenho que ter dinheiro. E para ter dinheiro, tenho que ter economia. Se a economia não tem nada disso, eu tenho direitos sociais ótimos, magníficos, lindos, ótimos, mas no papel. Só passam do papel à prática quando têm dinheiro. E só o Estado tem dinheiro quando tiver recursos. Porque o dinheiro do Estado é o dinheiro da empresa, é o dinheiro dos cidadãos, é o dinheiro dos impostos. Por isso, a primeira questão que nós todos temos a dar em Portugal é a nossa economia. E aí a grande questão de Viana. E por isso eu estou aqui a apoiar o Eduardo. Eu conheço o Eduardo Teixeira há alguns anos. Trabalhei com ele na Comissão Política há uns anos atrás. Trabalhei ali em algumas candidaturas. Mas, sobretudo, há no Eduardo Teixeira, para mim, duas coisas, não é só uma. Há duas importantes. A primeira não é só o seu dinamismo, o meu querido e velho amigo Freitas falou, a sua capacidade eletrizante. Isso é importante. Nós podemos desejar tudo na vida, mas só o conquistamos com vontade. Eu posso, no meu espírito, querer uma coisa, mas só transformo esse querer em realidade pelo exercício de uma grande vontade. Mas há uma segunda coisa que o Eduardo tem essencial. Tem conhecimento da vida e da economia. Por isso é que eu conjugo Viana com o Eduardo. Porquê? Porque hoje em dia eu não vou apelar ao Estado fragilizado nas suas circunstâncias financeiras, nos seus problemas burocráticos, nas suas disputas com o exterior, com o interior, com a concertação, com a desconcertação, tudo em conversa. Mas é preciso tratar das coisas diretas. E a economia diretamente, se for a nossa primeira prioridade, eu tenho de pedir às autarquias hoje em dia que se concentrem menos na infraestrutura, menos no seu umbigo, menos olhar para si próprio e mais para o exterior. Perdoe-me falar de Viana, mas tenho de dizer uma coisa. O grande problema de Viana do Castelo não é qualidade, não é beleza, não é as capacidades. Não. O grande problema de Viana foi o olhar de si próprio. Olhou para si, para o seu umbigo, para o seu enfoque próprio e não olhou para o exterior. Viana viveu de si, quando deveria viver de si para fora. A grande missão de um Presidente da Câmara no futuro não é só tratar dos que cá estão, é atrair os que cá não estão, sobretudo os investimentos. É atrair capacidades económicas, é facilitar as coisas. Um Presidente da Câmara, hoje, nas circunstâncias atuais, históricas que o país tem, é um promotor e um facilitador. Promotor de coisas, facilitador para que elas ocorram. Um Presidente da Câmara hoje é um agente de promoção. E por isso, aquilo que se pede a ele, no futuro, é que promova Viana. Promover Viana é promover os seus estaleiros. De uma maneira diferente, aliás, daquela que nos foi dita há 2 dias. Que não serve para nada. O que serve é manter uma capacidade industrial real dentro de Viana do Castelo. Terrenos, há muitos. Capacidades, há poucas. E quando elas existirem, é consolidá-las, fortalecê-las e inseri-las no mundo. Eu só tenho sucesso numa empresa se tiver sucesso no mundo. Houve muitas empresas em Portugal que existiram e morreram. Porquê? Porque passaram o tempo a olhar para o mercado interno, passaram o tempo a olhar para si próprias. Eu hoje em dia só tenho sucesso se conseguir de Portugal olhar para o mundo. Porquê é que a China cresce? Porque, entre outras coisas, também compra a REN, também compra a EDP, também compra coisas em Portugal, compra coisas nos Estados Unidos, diversifica, cresce, alavanca, vai para o mundo. Um país existe grande e arrojado quando os seus municípios, as suas cidades forem arrojadas. É isso que se pede hoje em dia para a nossa sobrevivência. E se olharmos para nós, para o nosso umbigo,
para o nosso interior, para as nossas questiúnculas, para os nossos pequenos problemas, fazemos a pequena história, mas não fazemos o sucesso da nossa vida. Hoje em dia, o que se pede a um Presidente da Câmara é, acima de tudo, perceber que o mundo é outro, Portugal é outro e as circunstâncias são outras. O que se pede hoje em dia a um Presidente da Câmara, o que se pede ao Eduardo, que tem as faculdades para isso, que tem faculdades distintivas próprias, diferentes do que está aqui em Viana, é a vontade, o arrojo, a convicção e o conhecimento. Conhecimento da economia, conhecimento da realidade. Minhas senhoras e meus senhores, eu não sei o que é que Viana do Castelo vai ter que fazer, mas vai ter que ser reinventada. Nós não podemos falar do eixo atlântico, de Coimbra à Corunha, falando só de Vigo e do Porto. Não podemos. Porque quem aceitar este pensamento é aceitar a subalternização de Viana do Castelo. Quem falar do eixo atlântico tem de dizer, tem de contar com Viana. Tem potencialidades ótimas. Tem qualidades tantas por descobrir. Mas, minhas senhoras e meus senhores, para descobrir é preciso mostrar. E para mostrar é preciso virmos. Temos o arrojo de mostrar, de querer e de nos apresentarmos. Não pode Viana, como não pode nenhuma cidade portuguesa, esperar que os outros venham cá descobrirmos. Tem que ser Viana a ser-se conhecida no exterior. Muitos anos eu vi números sobre a exportação do distrito onde eu estive ligado 20 anos, que foi o distrito de Aveiro, saí de lá da atividade política em 95, já há 18 anos. Há uma coisa que me impressionava muito. A indústria de sapatos dizia, estamos a exportar imensos sapatos. E eu perguntava, quanto é que lucras por cada par? Eu não sei. Quando não se sabia, era porque se perdia dinheiro. E porquê é que se perdia? Em grande parte porque nós não exportávamos. Eram os outros que vinham cá buscar. Eram os importadores que vinham comprar. Não éramos nós que exportávamos, eram os outros que importavam. Minhas senhoras e meus senhores, o par de sapatos serve para duas coisas. Para a gente tentar vender ou alguém tentar comprar. É diferente. Os sapatos são os mesmos. Mas a atitude psicológica e económica é diferente. Quando se tenta comprar, tenta-se comprar por mais barato. Quando se tenta vender, tenta-se vender pelo mais caro. Portugal tem este problema consigo próprio. Nós temos vergonha da economia, temos vergonha do lucro, temos pruridos, tabus em ter lucro. Ter lucro é a única maneira de investir no futuro. Ter lucro é a única forma de pagar melhores salários. É por isso que sou a favor de melhores salários, sempre a todos, quadros, patrões, trabalhadores, todos. Mas só podemos pagar aquilo que se tem e se produz. Eu, se produzir 10 e vender por 10, eu posso pagar 9. Mas se eu vender por 9, não posso pagar por 10. É por isso que muitas empresas estão como estão. Olharam para o valor do salário e não para o valor da venda. Nós olhamos para aquilo que consideramos os nossos direitos sem perceber quais são as nossas obrigações. E a primeira obrigação que temos é sermos melhores. Eduardo, espero que quando for Presidente de Viana, a primeira obrigação que você tem é mostrar Viana lá fora. Mostre Viana. Porque ela mostrar de por si tem tanta qualidade. Quando mostrar, valorize-a. E quando a valorizar, faça que outros venham cá. Por dinheiro. Visitá-la. 1,5 milhão em Santa Luzia. Que seja 2,5 milhões e que paguem. Não é de borla. É preciso que o dinheiro entre aqui legitimamente. Com o trabalho dos vianenses. E alguém tem de lutar por isso. Eduardo, não é o poder central. Esse leva impostos. É você. É a sua Câmara. É o seu povo. É esta gente. Unidos aqui, você pode dizer, Viana vencerá. Muito obrigado.